mulheres, a escolha de ser mãe sempre foi algo natural, independente das suas carreiras, parceiros e outras questões que poderiam atravessar suas vidas. Mas mesmo assim, como a gente sabe, ser mãe ainda é uma escolha, ou pelo menos deveria ser. Decidir que a maternidade vai fazer parte da sua trajetória de vida não é uma tarefa fácil. Hoje em dia, cada vez mais mulheres refletem sobre essa escolha ou adiam a maternidade por estarem focadas em outros objetivos de vida. Não existe certo e errado em escolher ser ou não ser mãe, mesmo que ainda, socialmente, a gente seja cobrada e julgada por essa escolha. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. No final das contas, decidir pela maternidade é decidir pelo que faz sentido na realidade da vida de cada uma de nós. E para essa conversa que atravessa o pensamento de muitas mulheres, nós temos a honra de receber a nossa plateia Mil e Uma Tretas. Muito obrigada pela presença de todas vocês. E além da nossa plateia, nós temos a alegria de receber duas convidadas que também já passaram por esses dilemas e refletem sobre o tema. A gente recebe a atriz Ana Ricari, que não quer ser mãe no momento, mas congelou os óvulos, né, por uma possibilidade de escolha do futuro. E também a atriz Angela Dipp, que desde pequena nunca quis ser mãe e hoje vive muito bem, obrigada, com a escolha. Inclusive, é a temática central da sua peça, Da Puberdade à Menopausa. Sejam muito bem-vindas. Esse é um episódio que a gente gosta muito desse episódio. Muito. Conta pra mim, o que a maternidade representa na vida de vocês? Eu sempre falo que eu sou uma mulher muito atípica, porque eu nunca quis nem ser mãe, nem menstruar. E se pudesse não ter menopausa também, ou seja, não ciclar, né? Ou seja, queria ser um homem, na verdade, né? Sem ciclo, né? Então, desde pequenininha, por exemplo, eu, quando falava em casamento, eu já me assustava, porque eu lembro que me falaram assim, quando você casar, você vai ter que arrumar a cama e desossar um frango. Na minha época, eu tenho 63 anos, tá, gente? É o quê? Aí eu falei, era assim, você tinha que torcer a cabeça do frango. Era negócio de falar, ai, Deus me livre. Exatamente, era ameaça, parecia ameaça. E aí, a moça que trabalhava lá na minha casa, que cuidava da gente, ela dizia que desde pequenininha, quando eu pegava as bonecas, eu falava, minha boneca não tem filho. Então, assim, era uma coisa meio que eu vim com esse negócio, né, de não querer ser mãe. E depois, mais pra frente, com questão da puberdade e tudo, eu nunca fui uma mulher que gostei de menstruar, por exemplo. Então eu procurei... Alguma mulher gosta? Tem sim, tem muitas mulheres. gosta, Eu fico tem impressionada, mas Sério? tem mulheres que adoram. Ai, a questão gente. de Menstruar? ciclar. Tem Sim. mulheres que acham... De que planeta elas vieram? Não sei. Que é não um sei. contato com o sagrado, com Isso, se tem sente essa- bem, se sente aliviada. Tem várias Com o amigas seu corpo funcionando. Tem gente que considera tal. uma limpeza. Não sei. Eu tenho uma coisa, não quero... Enfim, eu tenho uma coisa do tipo, essas coisas que não menstruam, que tomam, que você não menstrua, eu não consigo, porque eu fico na noia de que meu corpo tem que menstruar, mas gostar eu não gosto, são coisas diferentes, sabe? Mas enfim, vamos Não, voltar. eu fiz essa... Tem um médico baiano, o Elcimar Coutinho, que criou essa coisa meio revolucionária no Brasil há muito tempo atrás. E isso, eu tentei, mas em mim não deu certo, porque, enfim, eu fiquei 2 meses pingando, que fala hoje spitting, fiquei com 5 quilos a mais, me enchi de espinhas. Então, aí eu cheguei no médico e falei, não, arranca esse negócio que não deu certo. Porque eu estava num relacionamento, por exemplo, eu já não gostava de menstruar. Sempre tem um macho do lado, principalmente tóxico, né, que faz uma certa pressão. E aí ele odiava a mulher menstruada, e eu estava completamente apaixonada, falava, vou resolver esse problema, já não gosto Gente, também. olha essa frase. Eu tinha um macho que odiava a mulher menstruada, então se odeia a mulher. Exatamente, né? pois é, Porque- exato. Porque mas aí melhor menstrua, menstruação mulher. é junto. Então, na mesma frase. Então, na mesma frase. Mas hoje em dia tem mil... então, eu sou de uma época em que a ciência engatinhava e todo mês seu corpo se preparava para uma gravidez que, frustrada, virava uma descamação das paredes intrauterinas, e eu sempre odiei aquela sangria inútil, né? Sou da época do MODS. Sou da época que começou a questão do absorvente interno, que a gente ficava, será que eu vou perder a virgindade Não, e ou principalmente não? porque você sempre teve muita certeza de que não queria aquilo. Então, pra que eu vou passar por isso Pois todos os é. meses se eu nunca vou querer? Fica só com Nossa, o mas exercer a ônus e não com o possibilidade. bônus de ser mãe, só por com o exemplo. ônus, exato. E, enfim, então a minha história é essa. Aí, mais pra frente, porque eu nunca tomei pílula, porque eu tomei pílula um dia e não me dei bem. Aí eu usei DIU direto e foi ótimo. Mas, não sei se eu continuo. Fala, a gente vai falar muito coisa. Mas chegou no meu terceiro casamento, o meu primeiro super casamento, assim, que isso aí foi um... Como é que é? Um atalho, um erro de rota, esse cara.
Mas... Tem uns que vêm, né? Não tem uns que vêm só pra gente sair de algum lugar e chegar em outro. mas eu aprendi muita coisa, eu aprendi a me defender e tal, porque eu sempre... Eu de Kung Fu. Eu sempre me relacionei Defesa com caras pessoal. muito legais, assim, eu tive 3 casamentos adoráveis, agora eu tô num quarto que também é ótimo. Mas aí no meu primeiro casamento, que inclusive era com um ator, esse cara, ele fazia discurso contra ter filhos, assim, era childless total. Então juntou nós dois, não queríamos ter filho, tudo lindo. Hoje em dia ele é casado, tem 2 filhos, é completamente louco. E é muito engraçado porque a gente tem uma relação boa quando ele... que eu quis separar. E aí ele me mandou, na época, e-mail, né, falando assim, eu quero te agradecer porque você não quis mais ficar comigo, porque nasceu minha filha e eu tô completamente louco. E ele é realmente completamente louco pelos filhos, né? Então, na trajetória das pessoas, as coisas... E mesmo mudam. nesses momentos, você nunca teve nenhum deslize de pensamento diferente? Tipo de, será? Tive, claro, porque tem várias questões. Tem a pressão, sempre. Sim. E também sou de uma época em que isso era, quase não tinha essa coisa assim de não ser mãe, né? Meio que era mandatório você ser mulher. Ter útero. Ter filho, ter útero. Então, eu sempre fui meio fora da curva e, claro, eu sempre tive 1000 questões. Mas, graças a Deus, a minha família nuclear nunca me cobrou isso. Mas a sociedade, as amigas e você mesmo, você fica assim, mas depois, quando eu ficar velha, como é que vai ser? Quem vai cuidar de mim? Que a gente sabe que é uma balela. Porque Com certeza. É a maior mas aí no meu pegadinha. terceiro casamento, então, teve esse primeiro casamento que, ok, ninguém quer ter filho, tá tudo certo. E no meu terceiro, errei, tô errando as contas, gente, então não acho que eu tô... Enfim, mas sei lá, no meu segundo ou terceiro casamento, o cara era ótimo e ele queria muito ter filho. Então, quando a gente estava 2 anos juntos, ele falou pra mim, olha, eu quero ter filho. E eu falei, bom, tá tudo tão maravilhoso, bora, né? Porque assim, se eu tiver vai ser legal, se não tiver também não. Arranquei o DIU, passei 20 dias viajando na mais lisérgica progesterona, porque engravidei, tirei o DIU logo, engravidei, um você mês engravidou? depois, engravidei. E aí, eu cheguei até uma doideira, porque eu estava fazendo um trabalho teatral, e aí eu fui no médico de manhã e ele falou, você está em processo de aborto espontâneo. Tipo assim, eu não tô... Sabe quando não tinha batimento? Sei lá, enfim, era bem recente. E ele estava até com desconfiança que pudesse ser uma gravidez molar, que é um negócio que eu nem sabia, que é meio... Enfim. Aí eu fiz a peça, saí da peça, era um personagem que só iniciava a peça e não aparecia mais, só nos agradecimentos. Então eu saí de cena vestida de personagem e fui direto para o hospital, aí fiz o procedimento e por conta disso fechou o útero, as trompas. E aí a indicação era fazer fertilização in vitro, já que eu estava nessa pilha, nesse casamento de ter filho. Aí eu fiz 5 fertilizações in vitro em 2 anos, que fracassaram junto com o meu casamento, que depois acabou. Então eu lembro muito das injeções hormonais que eu tomava na barriga e também das viagens incríveis que eu ganhava a cada embrião que eu perdia. Porque quando não dava certo, eu falava, vamos separar, acabou, choro, aquela desgraça toda. Ele falou, não, vamos para a Patagônia. Aí mais uma tentativa, vamos para Cuba. Mais uma tentativa frustrada, vamos para a África. E assim eu brinco, né? E assim eu brinco que foi uma gravidez, não, um casamento de milhagem, assim, porque como ele era Genial. como ele era um fotógrafo de natureza, assim, eu fiz com ele viagens incríveis, né? Mas essa viagem de ser mãe com ele, não. E aí, a última vez, a gente estava em Cuba e eu falei, vamos usar, como é aquele negócio? Pegar óvulo doado, vamos embora. Eu entrei na pilha total, que eu sou aquela mulher meio que viaja o cara chega, eu me transformo no cara, né? Sem personalidade nenhuma. E aí, ele falou, não, eu só queria transar e ter filho. E aí, eu já vi que o negócio estava dançado, aí a gente terminou. 6 meses depois, ele estava grávido. Hoje em dia, ele tem 2 meninas lindas, também sou amiga dele. Então, também era a história dele. E aí, depois disso, gente, quando o cara chegava perto de mim... Você já falava? Eu falava assim, oi, quer ter filho? Não é aqui, vaza. Plum. Vasectomizado? Vem. Super jovem que só quer diversão e arte? Vamos lá. Já tem filho, não quer mais? Também, acesso premium. E aí... Acesso. E aí foi isso. Aí tive mais um casamento sem filhos e agora eu tô com um cara que tem 6 filhos, gente. E eu tenho 63, ele tem 58, e eu já não,
Por mais que ele, pelo jeito, é bem fértil, né, o moço. Mas eu acho que eu já sou uma terra árida, né, que daqui não sai mais nada. Então, essa é a minha história. Pra você, Ana, o que é a maternidade? Gente, eu Você- queria dizer que eu acho que eu vou pedir a Ângela em casamento até o final desse programa, porque você disse tudo. Como Tem mais coisa pra sinto. dizer. Eu achei maravilhoso, porque, assim, a pergunta é, o que significa, o que simboliza, né, a maternidade pra mim? A maternidade, pra mim, se fosse pensar no meu corpício, tudo, pra mim é um grande pesadelo. Eu morro de medo. Sabe aquela coisa de gravidez na adolescência? Ai, Eu meu amo Deus. que a plateia já tem gente assim. Ainda ó. sou... Não é, gente? Que eu não sei se vocês repararam que a plateia ela vem alinhada com o tema. A gente tem esse trabalho. Ninguém muito tá bom. aqui por Tá sempre acaso. assim, todo mundo assim, na frente. Os Maravilhoso. episódios estão todo mundo assim. Muito bom. Vocês vão concordar comigo, porque eu tenho 30. Mas se eu Muito engravidar jovem. hoje, gente, vai ser gravidez na adolescência na minha cabeça. Aham. Não tem condições. Como é que é? Eu acho, assim, admirável as mulheres que eu conheço que são mães, porque não é um trabalho fácil. Não é fácil, não é tranquilo. Eu acho, claro, é uma... A outra benção, tá aqui maravilhoso, assim, ó. A galera tá assim, né? É óbvio que é muito difícil e eu tenho muita consciência que eu tenho amigas próximas que são mães e que passam por todas as situações da maternidade e não tem medo nenhum de registrar isso para, tipo, contar, compartilhar isso com as amigas. E eu fico muito feliz, assim, de ser uma amiga próxima dessas minhas amigas que foram mães aos 20, 30 e entender de verdade o que é a maternidade sem o floreio que a mídia... Sem a romantizar. indústria- Pensando- Sem romantizar, né? Pensando nisso, assim, teve alguma coisa que você já viu dessas suas amigas, enfim, nesse seu, inclusive para você também, Ângela, alguém muito próximo de você, uma maternidade que aconteceu muito próximo, minha irmã, mãe, prima, amiga que, tipo, te afastou completamente, ou ao contrário, que você falou, É alguma dessas amigas aí que você Sim, testemunhou sim. algum momento Teve alguma muito coisa que, difícil, tipo, te você pegou, falou, assim, Deus me livre ou o próprio conselho, passar por tipo, isso. amiga, não faça isso. Que essa que fala, eu queria ter o segundo, eu falo, não precisa, você não precisa ter o segundo. Vocês viram aquele que viralizou o João Vicente com o Gregório? Aham. Que o João Vicente fica assim... Mas todo casal que acabou de ter filho ou tá separando ou a criança tá batendo na cabeça do casal no meio do evento, ou estão com uma olheira até aqui. Como é que isso pode ser bom? E o Gregório fala, é a coisa mais incrível do mundo. Mas eu acho que não é um acontecimento, assim, que foi o que me fez mudar. Eu sempre tive essa sensação, por exemplo, eu sempre cresci pensando que menstruação era uma coisa inútil no meu corpo. Eu falava, gente, mas por que eu tenho que passar por essa Gente, tortura vocês são almas gêmeas todo mês? mesmo, vocês Almas duas. gêmeas, a gente vai sair casadas daqui. Eu pensava, por que eu tô Você passando? tem dote? Por que eu tô passando por isso todo mês? Que sofrimento, dói. Eu tô estressada, eu tô irritada, eu tô sensível, eu sangro. Gente, por quê? Eu não entendia. E aí eu comecei a tomar anticoncepcional e emendava. E eu emendo até hoje. Eu tentei colocar DIU, só que eu fiz parte daquele 1% maravilhoso que o DIU não funcionou. Que deu cólicas 1000, passei muito mal, enfim, deu tudo errado. Aí eu desisti do DIU e voltei pro anticoncepcional. E pra mim, é o melhor dos mundos. Eu vivo muito bem com o meu corpo nesse funcionamento, me sinto bem. E é isso que eu quero, assim. E pra mim, pensar em uma alteração hormonal de gravidez, de 9 meses de gravidez, de puerpério, pra mim é apavorante. Eu acho que todas as situações que eu ajudei as minhas amigas, que são mães, eu falava, caramba, elas são fodas, elas são incríveis. Mas eu não sei quero se- passar por isso. Mas eu não sei se eu quero passar por essa aprovação, não. Eu não quero fazer essa escolha, entendeu? E, sei lá, eu acho que tem várias situações. Até tem uma coisa curiosa. Quando a gente gravou Malhação Viu a Diferença, em 2017 eu tinha 20 para 21 anos. E a gente, para estudar a cena do parto, no primeiro episódio da Malhação Viu a Diferença, a gente faz um parto no metrô. A gente assistiu tudo quanto é vídeo de parto. Porque o Paulo Silvestrini, nosso diretor, ele falava assim, gente, vocês têm que passar o terror de 5 adolescentes vendo um negócio sair do meio das pernas da menina. Aí a gente... Assistiu As jovenzinhas de 20 anos assistindo uns vídeos, assim, apavorantes do negócio arrebentando tudo, saindo, assim... Não é, foi Isso é pouco uma que coisa que traumatizou. Talvez me Tá vendo? traumatizou. Sempre tem um negócio. Não, então, Mas eu já sempre tinha essa digo decisão que antes. Hollywood assim, mas- acabou comigo também. Se eu tinha algum tipo de vontade de ter filho, os partos
sempre são dramáticos, porque não tem graça, né, um parto que... Então é a mulher berrando, aquele monte de gente em volta, aquela coisa... E eu falei, gente, eu não quero passar por isso, é um filme de terror, né? Eu sempre digo que gravidez é uma barbárie, que é um erro de design. Como é que Deus faz o negócio crescer tanto lá dentro e depois sai pelo mesmo buraquinho? Quer dizer, é um negócio que vem para estreitar a relação do casal, mas quem alarga é a mulher. Né? Do Estreito de Gibraltar, nós vamos para o Canal do Panamá. E aí, Bom, eu sei tudo essa piada, né, gente? Mas é verdade. Porque, assim, tem muito... Por exemplo... Eu já quero assistir essa peça. Isso é sensacional. Antigamente, por exemplo, dizem... Eu não sei se isso é totalmente verdade, mas, assim, por exemplo, a igreja, ela perseguia pessoas que pesquisassem métodos que aliviassem as dores do parto. Porque tem essa mística que a mulher tem que... Para parir, tem que sofrer. As santas... que são abnegadas, guerreiras, essa coisa palhaçada toda. E também a medicina, isso é super verdade, ela usava menos anestesia em mulheres pretas, porque dizia que as mulheres pretas mais fortes. não sentiam dor. Então, assim, as mulheres são sempre... Até hoje. Passam saúde, por né? racismo, por misoginia, por machismo. A medicina tem histórico já assim, eu amo a ciência, mas com as mulheres, inclusive hoje em dia tem estudos que a medicina estudou muito mais os camundongos que as camundongas. Então, imagina, a gente sempre está perdendo o jogo, né? E aí, então, uma das coisas que me assustava era essa questão do parto. E aí, depois tem a questão, o Estado não vai me ajudar, porque não tem lei, porque não tem creche. O marido, a gente sabe que, estatisticamente, é mãe solo. E por mais que ele seja... parceiro, né? responsável, é no seu corpo que a coisa acontece, é no seu peito. Então, por mais... A dependência é da mãe. Vai sobrar pra mãe. Então, você tem que estar... Pode ser que o cara assuma, né? Pode ser que mesmo sendo responsável, não, meu amor, eu vou dividir tudo com você. Você vai passar 4 meses e meio grávido e eu 4 meses e meio grávida. Você vai ficar com as dores, os enjoos e eu vou ficar com o parto? Você quer participar do... Sabe, eu brinco com isso na peça, que para ser realmente dividir, tinha que passar a vida menstruado e depois eu engravido. Né? Mas não adianta, sempre vai. Dividir os sintomas, ninguém vai dividir, né? Então a gente tem que estar ciente de todos. Então eu admiro muito as mulheres que resolvem trilhar esse caminho sem volta da maternidade. Eu acho... Realmente, parabéns, assim. De verdade. Mas eu não sou dessas. Eu sou covarde. Não, imagina. Corajosa pra caramba fazer essa escolha. A mulher é um bicho Tudo é um ato corajoso, de coragem. né? A gente precisa de coragem pra todas essas escolhas. Exato. Queria saber de você, porque você tem 30 anos, né? E hoje você olha e realmente fala, hoje eu não quero e não sei se um dia eu vou querer. O que fez você congelar seus óvulos? Assim, foi tipo... um médico que falou, cara, só congela, foi uma amiguinha, ou foi você falando, cara... Ou foi, vai que... Porque, querendo ou não, você congelou jovem ainda. Tem gente que decide, ainda tá nessa dúvida, mas deixa para congelar ali, lá 40, no 45 do segundo tempo, que a gente sabe que, né, o nosso relógio biológico... A partir dos 21... Exatamente. Então... Eu acho que, olha, foi Shakespeare. Porque... Como assim? Vou explicar. Tem uma frase, né, de uma peça de Shakespeare que fala, estar pronto é tudo. E essa frase um pouco guia a minha vida, mas de um jeito até perturbador. Eu levo isso para terapia, porque isso eu levo ao pé da letra de estar pronta para qualquer situação. E eu sou uma pessoa muito assim. Então, na minha carreira, por exemplo, eu nunca fiz uma personagem que dirige moto, mas eu já tenho carteira de moto. Eu ainda não trabalhei com dublagem, mas eu tenho muita vontade. Eu já fiz curso de dublagem. Então, eu sou uma pessoa que está sempre pensando à frente, pensando e me preparando para as coisas. E é um pouco essa frase de Shakespeare que eu li assim, sei lá, eu devia ter 12 anos de idade. Aí li, estudei Shakespeare e falei, gente, essa frase, esse cara é um gênio. Vou usar essa frase para guiar a minha vida. Estar preparada é tudo mesmo. E guiou mesmo a minha vida em vários âmbitos. E eu acho que essa coisa, eu tenho muito claro na minha cabeça que a maternidade não é uma escolha para mim. Eu tenho muito, assim, todos os pensamentos que a Ângela diz, eu me reconheço demais. E eu até brinco, assim, que eu não queria ser mãe, eu queria ser pai. Daí... Eu também falo isso. Quem mais aí? Fala aí. Meu talento é ser pai, porque pai é de vez em quando, pai é crônico, já falei isso, pai vai e volta. A maioria das vezes não volta. E eu até, meu namorado, hoje em dia meu namorado... Eu ia perguntar do seu noivo. Meu noivo.
Gente, não tô me acostumando ainda, que a palavra é outra agora. Mas meu noivo, ele mora no Uruguai. Aí, às vezes, a gente brinca, assim... Ai, amor, se a gente tiver, eu vou deixar aqui no Uruguai, eu vou lá pro Brasil trabalhar, não sei o quê, e volto. Que nem pai, né? Porque pai, muitas vezes, faz isso. Quantos pais a gente não conhece que tem 99,9? vão exercer a profissão, vai pra outra cidade, vai pra outro país, vai pra outro continente, e tá tudo bem, entendeu? E pra mim, isso ia ser maravilhoso. Esses dias eu tava na mesa com uma amiga que vai começar um projeto, ela vai ter que se ausentar um mês para trabalhar nesse projeto, perto, mas ela não tem essa flexibilidade de voltar. E o marido dela falava assim para ela, mas como que as crianças vão ficar sem a mãe? Muito pesado um mês sem a mãe. Aí eu fico pensando, se fosse ele indo fazer um projeto, quantos relatos de convidadas a gente teve aqui ao longo dos nossos mais de 70 episódios, que o marido ia trabalhar e ficava meses e meses fora, né? Tudo bem, né? E tudo bem, né? Que loucura. Mas, cara, eu posso falar, é óbvio que é o momento que eu tô vivendo hoje, porque eu tenho 2 bebês, né? 2 e 3 anos, agora que depois dos 3 que deixa de ser bebê, né? Que começa a ser criança, né? Mas até os 3 é considerado bebê. Então, é óbvio que eu tô falando dessa minha fase. Mas, assim, meu filho já foi pra terapia 3 vezes, né? Que não chama terapia na cidade, mas, enfim, é quase a mesma coisa. E é impressionante, porque o meu marido grava novela, protagonista... Ele, enfim, faz o papel de pai, o tempo que ele tem curto, ele tá grudado na criança, ele faz, enfim, não é sobre ele, mas assim, é impressionante como sempre é a mãe. Uhum. Eu não tô falando de sociedade, a minha terapeuta, a minha é mulher, é mãe, a do meu filho, mulher e mãe, e assim, Não, e é nítido, aos nossos olhos, né? A demanda deles, sempre a né? demanda com a sempre mãe, com a é gente, sempre a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Tipo, não é o pai, mas eu tô presente, não, mas é mais presente, mas eu faço isso, mas é fazer mais, é mais olhar no olho, mas eu já olho, mas olhar mais. É sempre a mãe. Então, assim, a gente, obviamente, não tô falando da sociedade, que a gente já sabe da cobrança da sociedade, da desigualdade, da disparidade. Enfim, só que de fato é tudo a mãe, sabe? Pelo menos nessa primeira infância é uma loucura, porque... Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela casou com um cara, e tenho essa amiga, meu Deus do céu. E aí ela conta que a ex-mulher desse cara, ela falou, nossa, ela foi para a Europa quando a criança tinha 9 meses e deixou a menina com ele cuidou até, enfim, a guarda era dele. E nós horrorizados, ai que absurdo, uma mulher deixar... Hoje em dia eu penso, não, gente, tá tudo certo. A mulher foi trabalhar na Europa e o pai ficou cuidando. Não é que essa amiga, ela vai se ausentar, mas vai ficar com o pai. Não é? Tipo assim, o pai poderia ir para a Europa fazer o trabalho, mas a mãe não. Então, hoje em dia eu vejo, a gente tem uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Também esse letramento feminista e tudo mais. E até uma pra outra... mudar a nossa opinião. em relação exatamente. a isso, né? E para dar o direito de poder escolher, que é isso que você começou e você não falando se sentir também. culpada, né? No caso dessa mulher, ok, ela era europeia, que já tem uma... Né, que outra se você for cultura, sueca, né? Ela era italiana, enfim. É outra cultura, isso também conta muito em todas essas questões. E uma coisa também que eu lembrei, que esses dias a Miri Lacombe falou, que assim, quando você vai numa entrevista de emprego, nunca te dizem... Não perguntam para um homem assim, você quer ter filhos. Para uma mulher, essa pergunta sempre é feita para uma mulher. Sim. Você quer ter filhos? Porque a gente sabe que quem vai cuidar, é ela, quer dizer... Não, e porque é o nosso relógio biológico que está correndo. Tem essa. Quem vai Você fala, atrapalhar no trabalho. eu tenho 30 anos, se eu engravidar hoje, eu me sinto como uma gravidez na adolescência. A gente, inclusive, usou esse termo aqui no episódio Tentantes, que tá lindo aí para quem não viu poder assistir, que a gente fala, sim, hoje a gente está indo atrás, né, do trabalho, da independência financeira, hoje a gente pode, né, acho que a gente vem de uma geração que tem essa mentalidade de deixa eu ir atrás do meu antes de fazer essa escolha e tal. Só que ninguém preparou a gente para quem faz essa escolha. Se hoje você se sente, que você estar pronta é tudo, né? Essa frase, estar pronta é tudo. Mas nem todo mundo. Então, tipo, se estou me sentindo adolescente, só vou pensar nisso aos 40, talvez aos 40 seja tarde demais. Exato. E foi isso. Então, a idade, não dá pra gente ignorar que a idade, tipo assim... Nosso relógio biológico não acompanhou. a modernidade. A outra frase maravilhosa, que o nosso relógio biológico não acompanhou a queima do sutiã. Né? Exato. E foi isso que me fez repensar, entendeu? Porque eu entendi, conversando muito com a minha ginecologista, que eu tenho já há 8 anos, eu acompanho com ela, e ela me explicou, Ana, eu super respeito tua decisão, acho o máximo, e ela é uma ginecologista, assim, super progressista, a doutora Leonora, assim, entende muito as pacientes, os desejos das pacientes. Só que ela explicou, a mulher, ela é como se fosse um armazém, né?
desses óvulos. O homem, se ele mudar de ideia lá na frente, ele é fábrica de espermatozoide. Então, se ele quiser mudar de ideia com 50, 60, tá tudo certo. Se você quiser mudar de ideia lá na frente, o seu armazém já vai estar já vai estar envelhecido mesmo. Já vai Não, ou pode ter acabado. Ou porque pode também ter esse outro acabado. exemplo que a gente aprendeu aqui é como se fosse como chama aquele negócio de tempo? Ampulheta. O ampulheta. Como se for, que a mulher vem como uma ampulheta. Exatamente. Você nasceu, virou ampulheta. Exatamente. Vai, a sua reserva ovariana, ela vai... 300 E ela me- óvulos por aí. Vai E ela me indo explicou. até acabar. E acaba. E aí eu fiz o antimuleriano, e o meu antimuleriano O que já é isso, deu... gente? Pelo amor de Deus. O antimuleriano é um exame que você faz para poder ver qual que é a Sua quantidade de quantidade óvulos, de uma óvulos. média da tá. quantidade de Qualidade. óvulos. E Se você a é uma quantidade. galinha apanhadeira ou não. É. Porque eu não Exato. era. Eu punha, assim, eu era péssima. Mas eu já tava com 42 anos quando eu fiz. Ah, então. E o meu com 30, aliás, com 29 deu baixo. Então eu falei, cara, se com 29 deu baixo, se eu mudar de ideia com 35, já vai ser diferente. Com 40, já vai ser diferente. Vai cair. Então eu vou congelar, bater a foto desse momento agora. E se eu mudar de ideia com 50, tá tudo certo, entendeu? A gente sabe que, né, o congelamento de óvulos, tudo, a fertilização é tudo um grande privilégio de quem pode, Exato. mas para quem pode, né, para quem, assim, com 25 anos seria, assim, o ideal dos mundos, né, 25 aos 30, que não só pela quantidade, como pela qualidade desses óvulos, né, então eu sei que é uma bolha da bolha, mas enfim... É realmente um privilégio para quem pode. Pela experiência de vocês, como o mercado de trabalho pode ser um fator decisivo na escolha de muitas mulheres de ser ou não ser mãe? Eu acho que também é uma pressão, porque eu esqueci, mas eu acho que até os anos 70 você era despedida, uma coisa muito recente, se você estava grávida no trabalho. Hoje em dia tem mais leis, né? Tem mais proteção, ainda são Na poucas, verdade, a gente mas tem um número que eu acho que é mais, eu não lembro exatamente, mas mais de 50% das mulheres que se tornam mães, em algum momento desse processo, ela sai do seu mercado de trabalho, né? Quer dizer, ela não volta para o seu mercado de Não se trabalho, ou por recoloca. escolha, ou porque não, né, para cuidar mais do bebê, não se encaixa mais naqueles horários, ou porque realmente o mercado de trabalho se fecha para ela, né? É um absurdo, que é mais da metade, eu não lembro exatamente. o É número. muito doido, porque às vezes, esse dia eu estava num podcast falando assim, porque a gente tem que existir políticas públicas, né? Creche, licença maternidade, vale absorvente, licença menstrual, agora já tem políticas públicas para a questão da menopausa. Porque assim, tem mulheres que passam por todos esses perrengues biológicos de boa, mas tem mulher que tem enxaqueca, que fica 3 dias trancada em casa, tem mulher que tem uma gravidez terrível, tem mulher que na menopausa, e tem outras que é tudo ok. Então, para essas que têm esses sintomas extremos, tem que haver essa preocupação. Aí o cara falou assim, mas então ninguém vai empregar vocês, né? Eu falo, só que também não vai nascer mais ninguém no mundo, né? E a população, a metade é mulher. No mercado de trabalho cada vez tem mais mulher, então assim, aceita, meu amor, é assim que Isso funciona. você já falou um pouco sobre isso aqui, né? Que ela era também bailarina e que isso era uma você coisa que pensa, te apavorava, te assustava. Você, em algum momento dessa sua decisão, dos seus questionamentos, você pensava nisso, cara, não quero, para além da sua decisão, dos seus outros medos, ou para, enfim, para suas outras certezas, era uma questão, tipo, vou ter que parar meu trabalho, eu não vou conseguir voltar para o meu mercado de trabalho. Tem isso, mas você vê que isso, na verdade, quer dizer, depende, tem o recorte social, né? Por exemplo, a Cláudia Raia tem 3 filhos, Sim. teve um agora. A Cássia Kiss teve 4, a Glória Pires teve 4, são mulheres que sempre trabalharam muito. Então, Sim. claro, elas tinham condições e tal, né? A moça que trabalha comigo teve 2, um com cada pai, ela cuidou, foi mãe solo sempre, enfim. Então, tem essa questão. Então, é óbvio que você tem que colocar isso na balança, né? Bom, mas quem tem condição e quer mesmo ter filho, vai ter, e vai dar o desdobre, vai conseguir e tal, né? Mas é isso, eu acho que falta muito ajuda das políticas públicas, né? Para as mulheres, assim, a gente sempre perde no jogo, né? Como eu te disse, como desde pequenininha eu não queria, né? Então a coisa foi ficando mais fácil para mim. Não sei se eu tivesse essa condição, na minha época não tinha isso de congelar óvulo, né? Se eu teria pensado nisso, porque sempre ficou uma dúvida. Vem cá, e como eu tenho muitas amigas mais novas que ficam, eu não quero ter filho, mas se depois eu me arrepender. Sim. Né? Aí tem aquela coisa também de falar, você é egoísta, você não achou o par certo, por isso que você não quer ser mãe.
ou você vai se arrepender, né? Tem No todos meio disso tudo, ainda esses- tem um tanto de absurdo que a gente é obrigado essas frases a ouvir, que a né? gente ouve, assim. Então, bora chamar a plateia pra roda no nosso Saque da Mãe? Aliás, vocês que estão ouvindo a gente, vocês são todas convidadas. Só preencher o cadastro, tem um link na nossa descrição. E quem vem contar a sua história é a minha xará, Júlia Rocha, que nunca na vida teve vontade de ser mãe. Já terminou, inclusive, relacionamentos como a Ângela por conta disso e vai contar pra gente. Conta aí, Júlia, seu depoimento. Oi, Eu tô amando gente. esse negócio de saque ao vivo. Muito bom, muito bom. Conta Ai, tudo. prazer estar aqui. E, gente, me identifico super com vocês. Eu vou ser a terceira integrante do casamento. Trisal, já temos um Ou me trisal. adotem, sei lá, mas eu tenho 28 anos e eu nunca quis ser mãe. Nunca passou, assim, uma semente de dúvida de querer ser mãe. Eu não tenho nem vontade de congelar óvulos. E me falam muito assim, congela óvulo, tem que congelar, você é nova. Nunca tomei pílula também, sei lá o que acontece, né? Assim, falam, mas você não quer ser mãe, não toma pílula. Existem vários preconceitos que as pessoas falam muito, e a gente é muito cobrado por isso, assim. Você não quer ser mãe, nunca toma pílula. E por que o homem não toma pílula? É sempre a gente que tem que tomar a iniciativa. E assim, as pessoas querem opinar sobre ser mãe, mas é uma vida, né? Você vai ensinar tudo, você vai ter gasto, depende da sua condição, da sua estrutura, enfim, 1000 coisas. Então, só que a cobrança né? Eu sou nova ainda. E desde criança falam, você vai mudar de ideia. E aí eu tinha dentro de mim que eu não ia mudar de ideia mesmo. Mas é que eu não ficava mais brigando com as pessoas. Eu simplesmente aceitava e falava, hoje com 28 eu começo a falar, não mudei de ideia. Tenho muitas amigas que são mães, o que me apavora cada vez mais. Que me faz ter mais certeza da Eu vida. chego no trabalho e minha amiga fala, nossa, minha filha vomitou e passou a noite inteira. Meu Deus do céu, e ela tá aqui 7 da manhã. E feliz, e ama. E eu acho que eu tenho vocação pra ser tia. Porque eu tô louca pra ser tia, Eu sou mas uma enfim, ótima né? titia. E meu irmão quer ter 3 filhos, então já tô aí pra tia. Mas é isso, não tenho essa vontade. Só que uma coisa que me pega muito, além da, assim, minha decisão de não ser mãe é muito consciente, não tenho vontade mesmo. Mas a única coisa que ainda me machuca é as pessoas me enxergarem na sociedade como uma pessoa que não é capaz de dar amor. Tipo, uma pessoa que é da vida, que não tem apego, que é irresponsável, que não vai ser nunca... Deixa eu aproveitar a sua fala Sim. para chamar para um episódio nosso que a gente fez com o mesmo tema, que a Ana Paula Padrão traz isso. Eu tenho tanto... Vocês assistiram esse episódio? Sim. Ela fala isso. Eu tive tantos filhos ao longo da vida que eu não gestei, assim. Então, eu acho que é um pouco isso. Por que, né, que a gente só é capaz de dar amor para um filho? A gente é capaz de dar amor de maneiras inúmeras na vida, né? E minha madrinha hoje, acho que ela tem mais de 70, ela não tem filho, pensa, 70 anos atrás também escolher não ter filho. Nossa. Ela é a única da minha família que não tem. Mas ela é a mãe de todos, eu tenho mais 8 tios. E ela é mãe da própria mãe, né, da minha avó. Assim, ela tá sempre lá pra todo mundo. E é uma pessoa que é uma das pessoas que mais dá amor que eu conheço. Então, é um pensamento que me machuca, às vezes, em alguns dados momentos, porque isso vem num lado de preconceito até profissional, quando eu me posiciono que eu não quero ser mãe, em termos de confiança, acham que eu sou uma pessoa irresponsável por isso. Mas aí eu vou trabalhando e tá tudo bem. Como é que foi essa decisão de terminar o relacionamento? Foi sua ou foi do parceiro por não ter filho? Foi minha. Teve 2 relacionamentos marcantes em relação a filho. Um era pai já, e eu não, apesar de eu não querer ser mãe, eu não admirava ele como pai. Eu achava ele um péssimo pai. E assim, ele me colocava em primeiro lugar da vida, e eu achava um absurdo ele me colocar em primeiro lugar da vida dele, sendo que a filha tinha 12 anos, e ele não colocava a pessoa que deveria estar. Então, eu não queria ser o primeiro, eu queria que ele fosse um bom pai. E ele eu tinha acho que 26, ele tinha 32. E eu falo, um cara de 32 anos não prioriza a filha, e me prioriza agora, né? Daqui a pouco não vai. Então, ele não me passava, então é uma decisão de que eu ver a irresponsabilidade do pai foi mais certeiro ainda pra eu não querer ter filho. E um outro relacionamento que o cara queria muito, e veio logo depois dele, inclusive, queria muito ser pai. Ele queria, assim, era o sonho da vida dele. E aí eu pensei, primeiro, eu vou querer um vínculo eterno com esse ser humano? Não, tipo assim, a conclusão foi que não. E
ele queria tanto que eu falei, não vou me colocar nesse lugar de vamos pensar, vamos aguardar daqui 2 anos. Ele é, né, tá vivo. Ele é ótimo, mas eu não quero essa... pode ser que eu não queira ser mãe. Então eu vou terminar, se um dia a vida ele não quiser ser pai. Pra mim hoje é um fator decisivo. Se chega alguém e fala, eu quero ser pai, eu falo, não quero ser mãe. Vá viver sua vida. E eu prefiro... Meio louco isso. Hoje eu me envolvi com uma pessoa que tem filho. É um ótimo pai. Eu acho ótimo, porque o homem, quando ele é pai, ele já não te cobra de ser mãe. Porque ele também, apesar de ser bem diferente, o homem, ele não... Ele, depois que é pai também uma vez, ele já tem uma noção... Ou de pensão, ou de tempo, ou de cobrança. Ele é um ótimo pai, mas assim... Também já não tem essa urgência de ser pai, igual o cara que não é pai. Uma coisa que ela falou que lembrei, uma coisa de ser madrasta, por exemplo. Eu nunca quis ser madrasta. Até porque eu acho assim que as mulheres acabam fazendo muito isso. Você casa, você tem 2 filhos com uma mulher, aí a próxima mulher cuida dos filhos da outra, aí a próxima mulher cuida, você tem mais um casamento, e aí as mulheres vão fazendo esse papel que os homens não fazem. Que o pai Exato. nunca vai assumir Que o pai nunca esse faz. lugar A direito, mulher fica né? cuidando do filho da outra, a gente tem essa rede, essa coisa, simpatia. É a mais pura verdade. Então, e eu, por exemplo, eu deixei claro pro meu marido assim, eu não sou madrasta, sabe? Na verdade, ele já tem filhos grandes, mas tem uma menor, assim, que eventualmente eu convivo, é uma delícia e tal, mas assim, eu não me sinto cobrada de eu ter que ser Nem ela com tem essa mãe, talvez se ela não responsabilidade, tivesse né? mãe, quem sabe, mas assim, ela tem mãe, tá tudo certo, Sim. então... isso também é uma outra coisa que a gente, né, essa coisa de Exato. madrastar. Mas assim. sabe que eu sinto até quase uma inveja, assim, quando eu vejo, por exemplo, a Júlia falando... Mas eu tenho uma certeza mais que absoluta quando eu vejo vocês. Você nunca passou, nem congela, porque eu sei que é uma escolha consciente e definitiva, né, ali, certa. A Tayla brincou quando ela fica. Será que eu vou querer ter o segundo filho ou não? Eu já tenho a minha filha, o que me faz ficar mais tranquila com essa decisão, porque eu sabia que eu queria experimentar a maternidade nessa vida, sempre tive certeza. Mas no segundo filho, eu ainda vivo com essa dúvida. Eu queria saber de vocês, que tem, inclusive, quem quiser responder pode só levantar a plaquinha aí, se alguém se identificar com a pergunta, que para mim essa dúvida, ela me corrói um pouco, o medo de se arrepender me corrói um pouco, e o relógio biológico, ele tá para sempre correndo, né? Então eu olho, eu falo, nossa, que delícia que deve ser você ter certeza absoluta que você não quer. Porque, acho que eu não quero, mas será? Mas não tô nem falando da cobrança dos outros, tô falando de uma coisa que todos os meus dias eu penso um pouquinho nisso. Porque o tempo tá passando. Quantos anos tem essa filha? Que eu tenho, Essa minha filha? filha? 3. 3. Tem uma de 3, já tem outro logo aí. Eu já Então, mas é isso, mas assim, Essa é a dúvida. essa é a dúvida. Eu Tipo, sei, tô ou tá tudo brincando. tão bom, eu tô numa fase tão boa. Por que eu só não olho? Eu jantando com uma outra amiga que tem 2, falou assim, eu tenho certeza absoluta que eu parei por aqui. A Tayla tem certeza absoluta. Mas ela já Às tem vezes vira e Mas é mexe. porque- eu acho que é porque ser mulher é diariamente duvidar das nossas escolhas. Então, mas eu Por ouvi mais um depoimento certas- bem Exato, seguro muito agora. firme. E é lindo isso. Achei muito lindo. E é muito lindo a gente poder ouvir mulheres que têm certeza das suas próprias escolhas. E eu acho que até nesse lugar, às vezes eu falo sobre o congelamento, o fato de eu ter escolhido congelar e o fato de eu falar por aí que eu não quero ser mãe, as pessoas duvidam das nossas escolhas. Mas E, você tipo, congelou, então, em algum lugar. exato. tem Mas um você backup congelou, ali. você vai mudar de ideia, né, um dia. Tipo, não. E nem é essa discussão. Tipo, dane-se se eu vou mudar de ideia, dane-se por que vocês têm que ficar opinando sobre as minhas escolhas, entendeu? Alguém se não sente importa, na plateia sabe? aterrorizada? Vai lá. Quer falar? Eu me sinto completamente. Faço 35 anos agora, esse ano. Sou divorciada, então vim de um casamento onde acho que as pessoas esperavam que eu tivesse filhos. Eu acho que em algum momento eu também tive essa vontade, apesar de nunca ter sido um grande plano da minha vida. Principalmente depois que eu fui madrinha, eu vi meus sobrinhos nascerem, eu vi o que a minha irmã passou. E aquilo eu falo que o primeiro me aterrorizou completamente e o segundo me deu vontade. Acho que foi a última, foi a primeira vez que eu senti essa pontadinha de vontade de ser mãe. Mas chegando próximo aos 35, divorciada há 3 anos, e aí você começa um novo ciclo, né? Tem um novo relacionamento ou não,
uma mudança de trabalho ou não. Eu penso nisso diariamente. Eu brinco que eu tô na crise. Eu não tive a crise dos 30, eu tô na crise dos 35. Porque acho que, assim como a Tayla disse, é uma questão também de uma bolha que pode congelar óvulos. Eu não tenho essa possibilidade, assim. Para mim, não é uma realidade. Eu não tenho possibilidade de congelar óvulos. Então, assim, farei 35 anos. E aí? Ou eu vou engravidar, ou eu não vou engravidar. Hoje eu não quero. Isso eu tenho uma certeza muito absoluta. Mas eu não tenho opção de... eu não sei até quando eu vou ter a opção de pensar nisso, né? Então, é uma coisa que eu tenho e me apavora todos os dias. Assim, eu acordo, eu acho maternar lindo. Eu acho lindo pessoas que sabem maternar. Eu me emociono com o maternar das pessoas e eu falo, cara, que coisa linda, mas será que eu vou dar conta? Será que é meu momento? Não, vai dar tempo, espera. Cara, mas eu tenho 35 anos, essa é a realidade. Tem um relógio correndo contra a gente. Tem uma coisa correndo e as pessoas todo. falam, mas você não precisa decidir isso agora. Gente, desculpa, mas eu preciso. Eu preciso parar em algum momento da minha vida e falar, eu preciso tomar uma decisão. E nesse caso também, por exemplo, a não ser que você possa fazer fertilização in vitro e encomendar o esperma de algum lugar, aí no caso você também tem que ter... Porque eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela tinha grana, ela queria ter filho, mas não tinha marido. Aí ela encomendou, FedEx, chegou a porra, pronto. Mas foi assim, ela deu a maior sorte que ela engravidou no primeiro. Não, e aí assim, quando Agora- você também não tem essa... Eu conheci o meu marido, eu tinha 33, juro, terceiro ou quarto date, ele já tinha uma filha, eu fui madrasta antes de ser mãe, ele tinha uma filha de 11 meses, eu sentei com ele e falei, então, né, é o seguinte, eu tenho 33 anos, eu quero ser mãe. Vamos entender se a gente tem chance de evoluir isso aqui ou não. E até hoje ele ri, né? A gente faz 6 anos agora, essa semana. E ele fala, cara, você lembra que a gente, tipo, tava no terceiro date, você sentou comigo e falou, o que eu faço? Será que eu vou ter que ir atrás de tentar ver um... Porque tô 33 quando conheci ele. Eu falei, o tempo tá correndo contra mim. Então, assim, é um pouco esse lugar de, tipo, e aí, né? E a gente fica numa posição super desconfortável de ter que sentar com esse cara e falar, vem cá, sei lá, vocês, né? E é isso, você conhece uma pessoa agora, enfim, conheci uma pessoa há 6 meses e para isso evoluir, para chegar a uma maternidade, quanto mais tempo eu preciso? Estarei pronta, não estarei pronta? Então, assim, é uma coisa que me apavora sempre. Às vezes eu falo para minha terapeuta, eu finjo que não está acontecendo, não vou pensar nisso agora. Eu boto numa caixinha ali, mas eventualmente isso vem... Eu acho que quanto mais perto dos 35, mais eu tenho pensado nessa possibilidade de... Bom, acho que não é minha vez, não vai ser... Não é meu, assim. Enfim. Queria fazer um parêntese sobre isso, porque quando eu escolhi congelar, eu fui buscar muita informação, porque eu tinha consciência de que era realmente um baita de um privilégio eu poder congelar. E eu queria entender como é que isso poderia ser... Como é que eu podia abrir esse diálogo sobre congelamento de óvulos sem ser um diálogo classista mesmo, né? E existem muitas possibilidades. Acho que a primeira coisa que é importante dizer é que congelamento de óvulos não é a única forma de maternar. Pode ser que eu mude de ideia lá na frente e eu não use o meu banco de óvulos. Pode ser que eu adote. Existem muitas formas da gente maternar. E eu não quero sair por aí falando que eu fiz o congelamento e esse é o único jeito das mulheres delas maternarem no futuro. Não, não é sobre isso, sabe? E, segundo, existem muitas possibilidades de congelar. Por exemplo, existe o banco de doação de óvulos, então você pode adquirir óvulos doados ou até você doar metade dos óvulos e a outra metade fica para você e você não paga o congelamento Não sabia. por doação Tem de sim, óvulos. tem sim, Vocês tem sabiam disso? Não. Então, é super importante. Muito legal isso. É super importante buscar informações sobre o congelamento Uma saída. no geral. Uma saída super interessante. Porque até assim, no entorno dessa questão do congelamento, tem muita desinformação que acaba gerando mais prisão para as mulheres. Então, vou dar um exemplo. Tem um casal que o cara falou, não quero ter filhos, não sei o que, a mulher, também não quero. Mas para garantir, vamos congelar? Vamos congelar. Só que o que o cara falou? Vamos congelar embrião. O que é congelar embrião? É o óvulo da mulher, na idade lá que ela foi congelar, com o espermatozoide do cara fecundado. Ou Aí seja, não estão mais casados, ela E não a- pode usar o... E ele tem os direitos sobre aquele embrião, porque só se os dois autorizam, ela pode colocar no corpo dela no futuro. E aí, o que aconteceu? O cara chega lá no futuro, se separa e ele não deixa usar o embrião
que tá lá prontinho. Eu sempre falo, congela os óvulos. Mas o embrião, uma vez o médico falou, mas o embrião tem mais chance de sobreviver. Não importa. Congela seus óvulos. Porque é um direito sobre o nosso corpo. É uma escolha sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o nosso momento. Uma foto da gente, assim. Não importa. Ai, mas eu amo tanto. Dane-se. Não importa quem que tá do teu lado. Você tem que estudar sobre o que é a sua escolha e o teu corpo. Depois que eu tive a minha filha, eu pensei... Na verdade, eu fui pro processo de congelamento depois do meu filho. E aí, não deu, eu engravidei... sem querer, e aí eu parei. Aí depois eu pensei, será que eu congelo ainda pra lá na frente? Enfim, aí quando eu descobri a ovodoação, que eu posso pegar um óvulo de alguma mulher, eu desisti na hora. Eu falei, primeiro que eu acho que as chances são mínimas. Realmente, hoje eu não quero, mas é sempre um sim, né, na nossa cabeça. É o que você falou, ser mulher é estar sempre duvidando das nossas escolhas. Perfeito, infelizmente. Então, eu falei, nossa, e se ovodoação? Ovodoação, assim, sabe? Tem muito preconceito. Ou se não, adoção. Eu sempre falei sobre adoção, enfim, já sempre estive perto de pessoas. Tem um lar imprudente que eu sempre acompanho, vi, enfim. Então, tem outras possibilidades, né? Tem um casal que uma vez eu entrevistei, que chama Maternidade Sapatão, que são duas mulheres pretas periféricas, queriam ter filhos, aí elas também que me falaram, elas não tinham dinheiro, e aí uma delas que ia engravidar, né, ela era dessas que muito óvulo, então ela fez isso, elas doaram, né, os óvulos, não sei o que lá, e papapá, e é muito lindo, porque as duas, depois eu fiquei sabendo, né, uma tomou, acho que hormônio, então nasceu 2 meninos, e aí eles mamavam nas duas, olha que maravilha, né? Dividiam tudo. É muito legal esse Instagram, chama Maternidade Sapatão. Elas são maravilhosas, vale muito a pena acompanhar. E os nenéns, gente, eles são muito lindos, muito lindos. Agora, eu acho que vocês podem perguntar, se vocês tiverem perguntas. Alguém quer comentários, acrescentar alguma... Vai. Obrigada pela informação, não sabia essa da doação de óvulos, né? Eu queria só fazer um pequeno relato, porque isso aconteceu com outras amigas e eu acho que é importante, né? Até para esclarecer um pouquinho, né? Isso, que ano passado eu fui fazer exame de rotina na minha ginecologista, eu tenho 33 anos, me sinto um pouco como a Júlia, já indo para dates e já pensando em trazer esse assunto ali na roda, mas tudo bem. E eu fui fazer exame de rotina, a médica olhou assim para mim, mas você sabe que você já está na idade de congelar óvulos, né? Eu nunca tinha pensado, nem sabia, eu estava trabalhando tanto que eu não tinha parado para pensar, eu quero ser mãe, não quero ela. Então, vamos lá. Você vai congelar os óvulos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai pesquisar aquilo. E eu aqui, na consulta que eu fui fazer de exames de rotina. Tipo, eu não tinha pensado nem em falar, era uma primeira consulta, não tinha ido nela antes, não voltarei depois. Mas, assim, eu fiquei muito traumatizada. Eu saí, meu Deus, mas congelar o óvulo é o quê? Você vai no mercado, tá lá na prateleira, é um produto que você tá escolhendo, assim, tão na pressão, você precisa. E eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito nervosa na hora. Eu saí, falei com várias amigas depois, me tranquilizei bastante, porque eu acho que as nossas amigas, assim, são a nossa rede de apoio, né, para tudo. Mesmo amigas que são mães, que não são, elas me ajudaram muito, mas, sério, eu saí meio desesperada. Inclusive, aí eu ainda tenho esse dilema, porque eu vou entregar para o universo. Depois dessa consulta, para mim, o processo de congelar óvulos virou uma coisa, assim, tão mecânica que me assusta. Entendi. Tipo, eu sei que é uma solução muito boa, inclusive, mas me assusta pela forma como ela foi apresentada pela primeira vez. Então, isso para mim foi um pequeno trauma, que agora, né, com esse seu relato, até muito obrigada, porque eu acho que abre um pouco, né, foi bom estar aqui para escutar e entender que não é tão traumático assim, né, que eu preciso tirar isso da minha cabeça. Mas, assim, foi essa sensação que eu tive, foi um processo que eu acho que vale muita conversa, né, em terapia, com as amigas, enfim, mas muito obrigada pelo seu relato. Eu até queria fazer um pouco advogado do diabo, porque assim, no sentido defendendo um pouco a ginecologista, que eu acho que, óbvio, se você não se sentiu à vontade, não volte mesmo. Mas eu entendo, hoje em dia, uma pessoa que tenha informação sobre a questão do congelamento, a ansiedade de querer compartilhar essas informações. E por isso eu fiz a escolha de falar publicamente sobre a minha decisão de congelar.
porque eu entendo que hoje é uma ferramenta, não é a única, repito, mas é uma ferramenta para as mulheres que querem ter o poder de escolha, e de escolha, por exemplo, de estar no momento em que eu tô da minha carreira de 30 anos e com o início de carreira, escolher optar, priorizar minha carreira agora. E, de repente, se eu mudar de ideia lá na frente, eu tenho uma ferramenta à disposição para mim. E eu acho que aumentar o diálogo sobre o congelamento é uma forma até da gente democratizar isso. Porque, para mim, eu acho que o ideal é que essa ferramenta esteja disponível de forma democrática, entendeu? Sem classismo, sem elitismo dessa ferramenta. Porque o futuro é isso. A gente evoluiu enquanto sociedade. O corpo da mulher tem esse tempo limitado. Por que a ciência e a tecnologia que já estão disponíveis não estão disponíveis para todas nós? Entende? Eu acho que isso não deve ser uma escolha só de mulheres de uma certa classe. Eu acho que isso tem que ser uma possibilidade para todas as mulheres. E quanto mais esse diálogo crescer sobre essas ferramentas e outras, melhor, entendeu? E a informação ela é muito valiosa, né? A gente já falou aqui outras vezes do quanto falta, né, de quantas milhares, que a gente está num episódio falando sobre mulheres que não desejam engravidar, ou que têm muita dúvida, ou que se questionam e que estão ali sem saber o que fazer antes de tomar, né, a decisão. Mas em episódios de tentantes, por exemplo, a gente ouve muitos depoimentos de mulheres que só foram entender e um ginecologista só sentou com elas para falar, olha, seu prazo, a gente tem um prazo. Limite, vamos fazer um exame aqui. Vamos fazer um antimuleriano, vamos ver como é que tá, vamos fazer um planejamento familiar, se o seu desejo é ser mãe. E muitas dessas sofrem demais, às vezes até jovens, né, até mais jovens que você, com 30 anos, a gente teve um depoimento aqui no episódio, que foi fazer o exame e descobriu uma infertilidade. Aos 30 anos ela já estava com baixíssimo, eu não sei nem falar os termos, né? Mas os óvulos, os folículos, não sei. Ela já estava quase infértil, muito jovem. Então, talvez a dor dela foi nenhum ginecologista mais cedo ter sentado com ela e dito a mesma coisa. Óbvio que eu acho que é o seu feeling, né? Assim, se você se sentiu ali, se não foi legal, né? Tudo é o jeito de falar e tal, mas eu acho que a informação, ela é muito valiosa e eu também acho que aqui a gente acaba sempre pecando por mais informação, né? Porque a gente nunca está na pele de quem recebe, enfim, né? A história de cada um muito particular, mas a gente sempre vai acabar do lado da... Não, mas é ótimo você fazer nesse programa que justamente traz informação para todo mundo, né? Você falou essa coisa do... Eu já ouvi falar que a ciência, claro que o melhor é que ela esteja para todas as pessoas, sem essa coisa de só para alguns que têm dinheiro, que eles têm pesquisas de fazer a pílula da carreira, que eles falam, de você ter essa coisa de congelar o óvulo, mas pode ter no futuro de você continuar ovulando. Outra questão. Agora tem coisa para crescer dente, gente. Claro, tudo a gente está falando de 1000 anos para frente. Mas é assim que a ciência, né, vai... Tinha uma época que... Pra mim, por exemplo... Desculpa, quantos anos você falou? 60. Eu tenho 63. 63. Eu quero ter a maturidade da Ângela gestando uma criança, entendeu? Ah, seria ótimo. Seria maravilhoso, sabe? Seria tipo, ótimo, eu não me sinto... Mas a coluna, madura. o joelho... Aí tem que ter essa coisa de trocar as peças, que também tá evoluindo isso. A gente arruma uma pílula também pra arrumar os joelhos, pra trocar o quadril, trocar o tornozelo, essas coisas. Mas você entende, eu quero segurar a criança, possibilidade, sabe? E aí eu tava até pensando sobre isso, assim, eu não quis falar nada, mas quando você fala que, né, aquele seu primeiro namorado que não era um pai legal, ele tinha 32 e uma filha de 12, eu pensei, caraca, esse menino foi pai com 20? Tipo assim, que matou. Óbvio que sempre dá pra ser melhor, sempre dá pra melhorar, sempre dá pra aprender, né? A gente veio nessa vida para isso, né? Pra evoluir e aprender. E ele não foi pai aos 20 à toa, né? Enfim, provavelmente é algo que ele tinha que passar pra justamente aprender a amadurecer. E talvez ele não tenha conseguido ainda com os 32. Mas, tipo, ele foi jovem demais, entendeu? Imagino uma mãe com... Também, se eu fosse mãe com 30, meu Deus, coitado dos meus filhos, se eu tivesse sido mãe com 30. Coitado dos meus filhos, eu tinha zero preparo emocional pra isso. Hoje tá um pouco difícil, imagina com os 30. Então, realmente, enfim... Ângela, na sua peça Da Puberdade à Menopausa, você relata sobre as suas escolhas das escolhas da vida da mulher, né? Como a sua decisão de não ser mãe te influenciou ou ainda te influencia artisticamente? Bom, se eu tivesse fazer uma cena de parto, bom, agora não mais, né, gente? Que só se fosse, sei lá. Bom, a Cláudia Raia teve agora com 50 e tantos. Mas também é uma coisa...
Na minha carreira, eu não sei, eu acho que se eu tivesse tido, eu sempre falo isso, se eu tivesse tido, teria sido maravilhoso, e não ter também é maravilhoso. Eu acho que se você vai fazer um papel... Bom, eu sou uma ótima atriz, eu conseguiria... aliás, falando isso, é verdade. Eu fui mãe na ficção muitas vezes. Né? Eu fiz Carinha de Anjo, que eu era a mãe da Maísa Silva, né? Da Juju, a personagem, e adotava um menino, o Emílio, que é o Gabriel Miller, que eu tive a maior sorte de trabalhar com esses dois, né? Porque a Maísa e o Gabriel são incríveis. Então, ali eu fui mãe. Depois eu fiz a Penélope no Castelo Rá-Tim-Bum, que eu lembro que eu tinha que botar o último capítulo era a Penélope grávida, né? Ai, é verdade, que nasce a Nina e tal. É verdade. E aí eu com aquela barriga, assim, não gostei. Hoje em dia, eu quase materno a minha carreira. Assim, Sim. Porque, para mim, a minha carreira é o maior cuidado que eu tenho hoje em dia na minha vida. É todo esse meu trabalho em torno de ser atriz. E eu acho que por ser uma atriz racializada, as oportunidades para atores racializados já é diferente, né, no audiovisual. E o cuidado que eu tive de entender que as oportunidades que eu estava recebendo agora eram um baita privilégio dentro desse audiovisual que é muito desigual, eu falei, olha, tô com uma oportunidade muito grande, tô com um privilégio muito grande, acessos incríveis para personagens que não são estigmatizados. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu quero matar no peito essa bola e seguir, focar. Esse é o meu objetivo. Então, para mim, a minha carreira é... Seu filho do momento. Meu filho no momento. Mas eu faço essa pergunta porque eu acho que está totalmente ligado. Assim, de novo, cada história vai ser uma história porque é muito individual, mas assim, hoje a escolha da mulher não ser mãe, pelo menos até os 40 anos, na maioria das vezes, está relacionado à carreira. Está relacionado a minha liberdade financeira, quero me estabilizar na minha carreira, quero construir, enfim, minha vida. E nesse looping exatamente, do cachorro correndo atrás do rabo, que daí eu estabilizo, aí eu chego lá, eu tô com 40 anos, no auge da carreira, e no auge dos meus óvulos fazendo frum. E aí? Mas tá sempre muito contraditório o mundo junto, pra né? gente, né? E eu até falo assim, a Daphne Bozaski, que é a mamãe do Caetano, meu best, meu BFF, ela sempre fala pra mim, Ana, pelo amor de Deus, você faz o dia ter 362 horas, você faz 1 milhão de coisas. E realmente eu faço 1 milhão de coisas no dia, porque é isso, foco total na carreira. Só que eu olho pra ela e ela tá fazendo a mesma novela que eu, com 30 cenas no estúdio, no mesmo dia que eu, e ainda tem um filho. Eu falo, Daphne, pelo amor de Deus, você fala de mim, mas olha tudo que você tá fazendo como mãe, sabe? Você pega, chega aqui, decora tudo certinho. E a Daphne é nerd pra caramba, igual a gente, né? Não, a Daphne é muito mais do que eu. Daphne foi minha companheira de cena em Família Toda. Ela faz o caderninho dela, ela anota tudo no caderninho dela. Ela falava, não é possível. Meu Deus. Então, e é isso, tipo, a gente aqui, super nerd e tal, eu falo, cara, olha pra você, amiga, pelo amor de Deus, isso que você faz é transformar um dia em 362 horas também. Uma coisa que eu queria saber, desculpe, eu entrevistando agora. Não, aqui todo mundo pergunta. Ai, desculpa, Maria. Não, porque assim, tem uma coisa que eu já tive relatos de amigas, quando elas têm filho, por conta até desse hormônio que é o laço que cria laço social, que é a oxitocina, né? Que faz você não querer abandonar a cria, sabe? E aí eu lembro que eu tinha uma diretora e ela fala assim, cara, depois que nasceu, eu não queria mais trabalhar, eu só queria ficar ali, assim, então é quase uma violência você ter que trabalhar. E era uma coisa que eu também pensava, será que eu vou ficar esse tipo de mulher que vou ficar só ali querendo, não quero fazer mais nada, só cuidar, porque assim, você fez uma obra-prima, ninguém vai fazer um edifício melhor que gerar uma criança. Você só vai saber sendo, né? Tipo, você só vai saber... Olha lá. E deu ruim. E deu ruim. Pra onde você foi? Não, começa a chorar que eu também vou chorar. Porque... Gente, pelo amor de Deus. Porque eu tô vivendo isso agora, assim. Eu não queria vir pra cá gravar. Olha lá. Eu olhei pro meu marido e falei, eu não quero ir, chorando aos prantos, assim. Eu fui levar meu filho na escola, eu chorava dentro da escola, o Renato me olhava, assim. A minha filha dormiu antes de eu sair de casa, eu fiquei no ouvidinho dela, mamãe já volta, eu não queria sair de casa. E aí, ao mesmo tempo, é um misto de sentimento muito louco, porque ao mesmo tempo eu tinha
um alívio de não querer sair de casa, de querer estar com eles e grudada com eles, porque durante a minha depressão na gestação eu tinha muito medo se eu ia gostar desse maternar. Eu não quis ser mãe a minha vida toda, então eu morria de medo se eu ia gostar daquilo, se eu ia querer devolver as crianças para alguém. E então, ao mesmo tempo, um alívio, mas ao mesmo tempo uma dor de tipo, será que eu nunca mais vou querer ser outra coisa? Porque naquele momento eu não queria mesmo, eu amo isso aqui, eu tenho o maior orgulho, mas eu não queria, eu queria ficar com eles, só com eles, assim, sabe? E eu tenho sentido isso, não é de hoje, assim, de só querer estar com eles, só querer fazer eles, não querer fazer nada mais. Então, ao mesmo tempo, tinha uma dor de, caraca, será que eu realmente nunca mais vou me interessar por nada vai ser mais interessante do que eles? Mas é legítimo E eles vão momento. embora. E aí, como é que eu já fico pensando, caraca, enfim. É por isso que tem licença maternidade, porque é legítimo nesse momento você. Não, mas a querer licença ficar ali, maternidade, gente. ela é isso aqui. Não, Ela já mas é acabou no faz Brasil, tempo. gente. Tinha que ter pro pai, pra mãe. Tem países isso aí que é às um vezes outro até 2 episódio. anos. Isso aí é um Sabe? Mas episódio. você sente Que até 2 anos. Você sente... O que te faz, então, estar aqui? Porque eu já ouvi mulheres falando que estar aqui é uma forma de você mostrar para eles que você é outro ser humano, que você é uma mulher e que você tem desejos, vontades e que isso também ensina eles, né? Eu já ouvi muitas amigas minhas falarem isso. Mas o que te faz, então, estar Então, aqui na verdade agora? é isso. Isso aqui surgiu na minha primeira... Eu tinha acabado de parir, né? O meu primeiro filho. E isso aqui foi tudo pra mim. Minha maternidade, já falei isso aqui várias vezes. Eu não tinha referência de maternidade, nem da minha mãe, nem da minha avó, nem dos meus irmãos. Isso aqui é a minha referência. Isso aqui foi meu chão. Isso aqui é a minha maternidade. Isso aqui me deu tudo que eu tenho como mãe. E isso aqui sempre... Isso até a última temporada, eu vir gravar, era tipo... Graças a Deus. Tipo, é muito recente esse sentimento, sabe? Foi tipo, ai, graças a Deus, 3 dias... 3 dias que eu vou dormir. 3 dias que eu vou dormir. Sempre foi assim, 3 dias que eu vou ver minhas amigas. Eu fui dormir com ela no... 3 dias que eu vou viver meu trabalho, que eu vou trocar. Então sempre foi esse lugar. Sim. Foi agora. É muito recente, tem, 2 meses, não é de ontem, mas assim, tem muito pouco tempo que meu marido me fala, vamos fazer não sei o que. Eu falo, não, porque eu vou perder o sono. Sei lá, vou dar um exemplo aqui íntimo, assim, contei rapidamente. O Renato tá gravando muito, eu não tenho tempo com meu marido. Fazia uns 10 dias que eu ia dormir sem ele, acordava sem ele. Eu falei, caraca, faz 10 dias que a gente se vê, mas eu acordo e durmo sozinha. E aí ele teve 2 folgas, a gente pegou 2 noites no Copacabana Palace, vamos ficar juntos, vamos, Eu não fui na primeira noite, que eu falei, não vou ficar com as crianças, vou colocar as crianças pra dormir, não vou conseguir sem colocar as crianças pra dormir. Então, é recente. E aí essa agonia de tipo, mano, eu amo isso, que eu cheguei aqui, chorei, me emocionei, assim, sabe? Assim, mas com um novo cenário, novo tudo, mas assim, realmente tô num momento que nada mais me interessa, nada mais me brilha os olhos, assim, é só eles, e me dá muita... Como artista, me dá uma agonia disso, vai passar. Tem que viver. Não, mas é porque quem tá vivendo, a gente acha que não vai passar. Eu já passei por outras crises que no momento que você tá passando, você... Você acha que não Se tem... sente na névoa que não vai passar, entendeu? Eu sei que passa, vai, isso é tanto que eu tô aqui, vai passar, mas enfim. Que bom que você tá aqui. Eu tenho uma história de uma amiga que ela era do circo, ela passou, sei lá quantos meses na França, longe da criança, também era assim. Ela chorava e sofria o dia inteiro, gente. Olha que violência, é muito louco. É muito louco! Por isso que vocês estão aqui, né? Pode perguntar. Eu posso aproveitar Por e favor. fazer um comentário? Você trouxe uma palavra que eu acho que quando eu me inscrevi para participar, eu falei sobre isso, assim. Eu venho de uma família onde o amor é muito exposto, assim. A gente fala eu te amo o tempo inteiro, minha mãe, meu pai, minha irmã... o amor é muito fácil de ser comunicado. Mas ele muitas vezes, principalmente vindo da minha mãe, o amor veio muito atrelado à dor. Eu sempre senti, ela sempre falava assim pra mim, em momentos de muito êxtase ou de tristeza, eu te amo tanto que dói. E isso sempre me assustou muito. Isso me coloca num lugar de, eu me emociono, mas assim... Me coloca num lugar de susto da maternidade, me afasta um pouco da maternidade, inclusive, essa frase, de que tipo de amor é esse que vai me causar essa dor, entendeu? Ai, dói. E como Aquela dói, quase chorando, né? mas dói tudo. E é isso, assim, eu fico pensando... E muitas vezes eu me senti responsável por esse amor da minha mãe, assim. Então eu sempre fui muito cuidadosa, eu sempre fui muito certinha... Sempre tentei não fazer nada de errado, porque, assim, ela falava tanto isso pra mim, assim, tipo, filho, eu te amo tanto que chega dói.
Eu não sei explicar. Nossa, filha, que orgulho de você. Eu tô com tanta saudade que eu tô com uma dor. Nossa, bom saber pra Isso eu não tirar... me Eu acho que eu não assusta. falo, mas pra eu nem colocar isso no meu vocabulário. Isso me assusta tanto. E hoje em dia eu falo pra ela que uma das coisas que eu trato na terapia é porque eu associei a maternidade, ao amor da maternidade, a uma dor. Então eu tenho medo desse amor. Eu tenho medo, esse amor me assusta, assim. Acho que a intensidade desse amor me coloca num lugar de temor, assim. Será que eu vou dar conta de sobreviver a esse amor e a essa dor? E se o meu filho, enfim, e se acontecer alguma coisa horrível com o meu filho, e eu controladora e ansiosa como eu sou, assim, tipo, onde eu vou, sabe, tipo assim, dentro de mim, como é que eu vou fazer para desassociar isso? Então, assim, eu falo, e nem como forma de chamar a atenção nem nada, mas assim, eu sei que a palavra que a gente conhece é dor, né? Mas isso é um fator que me afasta muito, assim, do tipo, eu amo tanto que dói. Próxima temporada é sobre como é o ninho vazio. Ninho vazio. Daí depois eles crescem, aí vai... Nossa Chegaremos Senhora. lá no Nossa, final dessa temporada. Um pavor. E a maternidade tem um pouco disso, Teremos né? esse episódio. Um amor com a dor, assim, e isso me assusta muito, assim, ver você chorar e, assim, eu super compartilho, eu entendo, e eu fico, assim, e é lindo esse projeto que você faz, eu acompanho vocês há muito tempo, é tudo muito bonito, eu acho que, inclusive, a discussão da maternidade veio muito de vocês também, dividi isso muito com a minha irmã, que é minha melhor amiga, assim, e eu vejo muito isso, assim, eu acho que isso que você faz também é muito bonito, e ser também transparente ao ponto de dizer que me dói estar aqui, também faz parte, assim, mas eu acho que, não sei se essa associação me assusta, eu só queria dizer isso, assim, me assusta. Eu me identifico muito com isso, porque eu acho que eu associo também essa coisa da dor, a dor da mulher mesmo, dentro da maternidade, dentro da situação família. E eu ouço muito minhas amigas que passaram pela maternidade e mulheres que trazem relatos na internet, e o quanto a dor de ser mulher dentro desse universo da família é uma dor muito grande, é uma solidão muito grande. Isso é o que me assusta, essa dor. Que óbvio, é uma dor diferente, mas essa dor também me assusta muito, eu fico apavorada. Essa dor me afasta muito, assim, a minha Como terapia em relação à maternidade é como é amar sem doer. Como é ser mãe sem que eu esteja associada a essa dor, entendeu? Sim. É possível? Não é possível. Não, então, Não. Não é, porque tudo que você trouxe, né, todas as suas questões, assim, é óbvio que devem ser muitas, mas a que você trouxe, e se alguma coisa acontecer com essa criança? E se eu perder essa criança? E se a vida é uma grande incógnita? Você não sabe se você está viva amanhã, você não vai ter certeza de nada. Nós não temos a certeza de nada. Então, eu sou muito controladora também, sofro muito por isso. Então, são todas questões você, eu acredito que nunca vai ter uma resposta certa, assim, sabe? Você está pronta. Eu, pelo menos, a gente já sentou aqui com centenas de mulheres, mais de quase 200 mulheres, e nunca ninguém falou, eu sabia o momento, sabe assim, era agora, eu tinha certeza, meu trabalho estava perfeito, meu casamento estava perfeito, minha finança estava perfeita. Não existe o momento ideal. Então, realmente são questões que muitas vezes é da vida de qualquer ser humano, mas muito da mulher, por tudo que a gente já conversou aqui, do relógio biológico, do tempo, das nossas escolhas, porque ser mãe é diferente de ser pai e blá, blá, blá. Então, são realmente questões que ninguém tem a resposta, sabe? Então, realmente... Muito louco, eu compartilho muito do seu depoimento, inclusive é sobre isso que falaremos hoje mais tarde, porque como temos sempre... um jantar marcado. Temos um jantar marcado nós duas, e como sempre nossas sincronicidades são muito... Sincrônicas. Não é à toa que somos maridas, não é à toa estamos que aqui somos maridas, nessa sociedade. Exatamente, nesse casamento com este filho no mundo. Nem sei, eu ia falar um negócio e esqueci. Porque mãe também não tem memória. Calma, que era uma coisa muito importante. Uma coisa que eu queria saber também, vocês que são mães, assim, eu tenho um relato também de amigas que falam assim, a Grace Janoucas, por exemplo, que é muito minha amiga. Ai, eu amo Grace. Desde sempre a gente foi amiga e tal.
E aí, ela era super corajosa, igual eu, assim. Paraquedas, não sei o que. Depois que tem filho, não quer atravessar a rua, né? Sim. 100%. O medo. Eu também pulei de paraquedas, pulei de tudo, me jogava, eu nem pensar, não gosto nem de entrar na piscina, não pulo mais na piscina, nem assim, é tipo, vamos pela escada. Lembrei o que eu ia falar. Você tá nesse momento, mas o tempo todo, né, dói estar aqui hoje, mas só eu sei, daí nem vou chorar também agora, tudo que a gente movimenta pra gente estar aqui hoje. Todos os dias a gente é convidada a não estar, e não tô falando das nossas crianças. Dá um trabalho do cão a gente fazer isso aqui no ar com vocês aqui. Vocês não sabem o quanto a gente quis ter plateia, o quanto a gente quis aumentar esse cenário e o quanto a gente está há meses trabalhando com muita gente, né? Porque é óbvio que a gente não faz isso sozinha e só falando disso 24 horas, né? Eu falo, a gente precisa virar o marido e mulher mesmo. A gente precisa falar, se ver, falar da gente, né? Porque a gente só está cuidando do filho. Então, chance de desistir a gente teve o tempo inteiro. E o que é mais lindo aqui, também por eles a gente está aqui. Sem dúvida. Então, eu acho que é um assunto que a gente ainda precisa decupar internamente, elaborar, porque ele é novo. E eu compartilho da sua sensação. Eu tô nesse momento também, eu acho que pra gente é um momento de celebrar, a gente tá vivendo esse momento, porque a maternidade atravessou a gente em profundezas tão... Foram tantas camadas que chegar, eu acho que é um momento de comemoração e celebração, apesar de todas as dores envolvidas, que gente, impossível a gente acessar. É o que eu falo para todas as minhas amigas e já falei aqui em algum momento. Se você tem alguma dúvida, não vá. Porque é a tarefa mais difícil e que passa por todos esses lugares que a gente falou, e mais um tanto. Agora, se você tem uma mini pontinha... É a coisa mais maravilhosa. Você vai experimentar sentimentos que só a maternidade pode te oferecer. Nem nada nessa vida é capaz. Você quer perguntar? Que a gente está encerrando quase. Bora. Essa questão que ela falou da dor, do amor, foi a decisão que eu tomei para não ter filhos. Eu não quero. Eu sou a pessoa que eu tenho pânico. Eu sonho, se eu sonho que eu tô grávida, eu acordo, tipo, nervosa. Falando, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu tive uma gestação 6 anos atrás, que não foi pra frente, e eu sempre pensava assim, eu quero ser uma mãe, minha mãe é a pessoa mais maravilhosa da minha vida, e eu tenho 2 irmãs. Eu quero ser alguém que seja igual ou melhor que minha mãe, e eu sei que eu nunca vou atingir isso. Minha irmã tá passando por uma situação muito difícil, minha mãe largou a vida dela pra ficar com a minha irmã em casa. Então assim, eu sei que é uma doação pra vida toda. Minha irmã tem 41 anos, e é pra vida toda. A gente fala, saiu de casa, não tem mais problema. É mentira. Até você ser bem velhinha, você ter sua mãe vai estar preocupada com você. E eu acho que isso é uma responsabilidade tão grande que eu acho que eu prefiro não ter do que ter alguém que tem uma dependência emocional muito grande de mim. E eu sei que, assim, se eu tivesse um filho, a criança não ia nem pra escola. Porque eu ia ficar pensando, nossa, a criança vai pra escola, vai cair, vai abrir a cabeça, vai ser sequestrada, vai não sei o que lá. Como escorpiana dramática, eu fico pensando nisso, assim. Então, essa foi a decisão que eu tive pra não querer ter. Inclusive, já quis fazer a laqueadura, uma médica não quis fazer. Então, é isso. Eu tô com 38 anos já, não quero. Meu parceiro também não quer, graças a Deus. Mas é isso, é todo dia enfrentando. Mas por que vocês não querem ter filho? Mas quando que vocês vão ter filho? Tipo... Sabe, você tem que sempre pressão, né? Isso é muito chato, Hoje em dia eu brinco, Vamos combinar de novo, meus gatos não aceitam. Tipo, eu tenho que dar uma piada pra ver se a pessoa percebe que é uma situação desconfortável, sabe? A gente deu uma dica, sempre que a gente consegue, a gente tenta dar essa dica, porque aqui é sobre informação. Então, assim, não pergunta pro coleguinha se ela quer ser mãe ou não, se ele quer ser pai ou não, a não ser que pergunte. Se ele te perguntar, né? A gente já fala isso aqui tanto. E aí estão tentando, e aí quando vem... O sonho de um não é o sonho do outro. Ter útero não significa querer ser mãe. Por mais que socialmente muitas pessoas nos pressionem com discursos que dizem que toda mulher nasceu para ser mãe, a gente tem o direito e o dever com nós mesmas de refletir se essa vai ser ou não a escolha que vamos tomar para o resto da nossa vida. E espero que esse episódio tenha ajudado a pensar mais sobre o tema. Nós queremos muito agradecer a presença e a troca sensacional da Anne e da Ângela nesse episódio incrível e todas as mulheres fantásticas aqui da nossa plateia. O nosso muito obrigada. Nosso episódio chegou ao fim. Se você gostou, não esquece de compartilhar com a amiga, com a parente, com quem tá na dúvida aí, se quer ou não quer ser mãe. A gente se encontra semana que vem aqui no canal do 1001 Tretas ou na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!
Obrigada, gente.